E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo e vários outros temas. Meu nome é Júnior, já considere se inscrever, compartilhar, deixar seu like aí. Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal, principalmente para a galera do sobrevivencialismo e principalmente para quem não tem a sua base sobrevivencialista, a sua chakra sobrevivencialista, ou a sua BOL, como os americanos gostam de falar, né? Para quem não tem, para quem está pensando em comprar e começar a construir. Nesse vídeo aqui vai ser fantástico, um dos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. Beleza? Só compartilhar minha tela aqui. Vamos abrir aqui nosso mapa mental. Beleza. Então, o que eu vou compartilhar aqui? Eu criei essa imagem aqui, ó, de inteligência artificial, né, num programa. Vou compartilhar a minha experiência que eu tive e que eu estou tendo construindo a minha BOL, a minha base sobrevivencialista. Eu prefiro chamar de base sobrevivencialista do que BOL. Então, estou construindo a minha base rural, né? Então, é numa zona rural. É o que eu indico para todo mundo fazer. Não é o mais fácil, eu sei que é mais difícil, bem mais difícil. Até para você trabalhar mesmo, é bem mais complicado, né? Você conseguir mão de obra e tudo mais. Mas, no final das contas, é o que vai te dar a maior independência, né? A maior segurança e a maior independência é na zona rural. Não adianta. Na cidade dá para fazer, bem próximo da cidade dá para fazer, beleza. Mas se você estiver um pouco mais afastado, você tem mais autonomia, né? Você, entre aspas, é mais dono do seu nariz, né? Que eu costumo falar, beleza? Então, o que eu vou passar aqui é a minha experiência, né? O que eu vivi e o que eu estou vivendo, né? Se você concordar ou não, deixa aí nos comentários o que você vai achar disso aqui. Se faz sentido ou não faz, comenta aí, beleza? Ó, primeira coisa, antes de eu comentar aqui a imagem em si, eu vou passar aqui uma ordem, né? Que eu faria se eu comprasse o meu terreno, né, para me construir a minha base sobrevivencialista, a minha chácara. Lembrando que isso aqui, o tamanho mínimo que eu indicaria 1.000 metros quadrados, mas um tamanho ideal, aí não tem tamanho ideal, né? Por exemplo, a minha chácara aqui é 96 mil metros quadrados, é 2 alqueires, né? Eu sei que tem muitas regiões que isso aqui é uma coisa extremamente gigante. Você falar isso pro pessoal de São Paulo, por exemplo, tem uma chácara 96 mil metros quadrados. O cara fala, nossa, tá louco, cara, tem uma cidade, né? Mas aqui pra minha região, no estado de Goiás, é bem pequena, é normal, é uma chácara pequena, né? Considerado o tamanho das outras propriedades que tem próximo e no estado inteiro, né? Então, cada lugar é um lugar, né? Beleza? Mas eu indicaria pelo menos 1.000 metros quadrados, mas o ideal é que seja mais, né? Você tem aí uns 2, 3 ou 10 mil metros quadrados. Eu acho que já é suficiente para você criar um animal, né? Criar uma vaca, alguma coisa assim, para você ter carne, né? Então é bem interessante aí uns 10 mil até uns 20 mil metros quadrados. Dá para você criar ali animais, né? Mais animais, dá para criar ovelha, dá para criar vaca, cavalo. Então, se você ficar limitado, muito limitado a 1.000 metros, 2.000 metros quadrados, não dá para fazer muita coisa nesse sentido de criação de animal, né? De grande porte. De pequeno e médio porte dá, mas de grande porte não. Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque não tem jeito, é muita coisa que a gente tem que falar, né? Então vai ficar um pouco longo. Mas vamos supor que você já comprou o seu terreno, né? Então não, comprei meu terreno, escolhi a localização, lugar bacana, tamanho bacana, tudo perfeito, beleza. Primeiro passo que eu faria, energia e água. Então eu colocaria nesse terreno energia e água, primeira coisa, beleza? Segunda coisa, aí você vai partir para construção, né? Aí você vai construir mesmo as coisas que precisam ser construídas. Depois você vai se preocupar com a segurança, né? Junto com isso aqui, construção e segurança já junto, né? Por isso que eu coloquei junto aqui, que é uma coisa puxando a outra. E por último, você vai fazer suas preparações, seus suprimentos, né? Estoque de alimento, estoque de suprimento geral, né? De ferramenta, de tudo que você vai precisar nessa base sobrevivencialista. Medicamento, né? Então, isso aí vem depois. Beleza? Vamos abrir aqui a imagem, vamos olhar aqui. Deixa eu colocar ela o maior possível aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, o maior possível é aqui.
Beleza, então o que a gente tem nessa imagem? Essa imagem aqui é basicamente o que eu fiz aqui na minha chácara, na minha base sobrevivencialista. Aqui é grande, igual eu falei, grande entre aspas, 96 mil metros quadrados. O que eu fiz? Eu cerquei aqui, ó, mais ou menos meu aqui dá uns 1.000 a 1.500 metros quadrados. Eu nem medi, mas deve dar por aí, uns 1.200 metros quadrados. Eu fiz um alambrado de poste mesmo, alambrado de poste de concreto, para definir um perímetro, né? Então a primeira coisa que eu indicaria você fazer aí era definir esse perímetro, porque isso aqui é bem interessante, até por questão de criação mesmo, de animal e tudo mais, é bem interessante você fazer esse alambrado, um investimento alto, mas na minha opinião compensa demais e é prioridade. O meu aqui eu fiz depois, eu comecei a fazer a casa e tal, depois que eu fiz o alambrado. Se eu voltasse no tempo hoje para construir do zero, eu faria primeiro o alambrado e depois faria o resto das coisas. Então eu colocaria água, energia, né? Primeira coisa, água, energia, faria um alambrado, definia o lugar da casa ali e tal, faria um alambrado e depois começaria a construção em si, beleza? Depois da água, da energia, do alambrado, o que eu faria primeiro? Eu faria primeiro isso aqui, ó. Faria um cômodo, um galpãozinho para ser uma oficina e um lugar também para você guardar ferramenta, guardar estocagem de material de construção mesmo, né? Para você, quando você for construir a casa. Então, você ter ali um apoio, né? Um lugar para, como se diz, esconder da chuva e do sol, né? Então, é bem interessante isso aqui. Na minha que eu fiz, e eu já aproveitei e fiz isso aqui, ó, bem próximo da casa, como se fosse aqui assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu fiz mais próximo, como se fosse aqui, ó, bem colado na casa. Eu fiz. E eu fiz também o seguinte, eu reforcei esse cômodo e fiz ele como se fosse entre aspas, um bunker, né? Eu não vou mostrar imagens da minha aqui mesmo, porque por questão de privacidade, né? Mas a minha aqui é bem reforçada de bloco de concreto, cheio de cimento. Eu coloquei os blocos de boca para cima e enchi de concreto. Então as paredes é de bloco, laje em cima, as portas bem reforçadas, a porta quer dizer na verdade, né? Só a porta bem reforçada, a janela bem reforçada, alarme, câmera. Então um negócio é meio que uma fortaleza, né? Eu fiz dessa forma. Por quê? Porque é bacana para você guardar a ferramenta e no meu caso aqui todas as minhas estocagens de alimentos, de minhas preparações já fica aqui, né? Eu não fica na casa, fica aqui dentro desse cômodo, beleza? Bem reforçado, como se fosse um cofre gigante. Então é uma opção também para você pensar e considerar. Show de bola? Ó, então a gente tem aqui o cômodo, a gente tem aqui a água, né? Inclusive aqui nesse desenho aqui que foi, nessa imagem que foi criada aqui, a gente tem 2 caixas d'água, né? E aí a gente vem para casa em si. Beleza? A casa, o que acontece? Eu indico não pirar muito, não pira muito. Faz uma casa o mais reforçado possível, que estiver dentro das suas condições, né? Mas não pira muito. Então, assim, coloca grade, que nem essa da imagem aqui, ó. Tem grade nas janelas, né? Tem câmera de segurança, né? Isso aqui é para ser umas câmeras de segurança que a imagem que a IA colocou, né? Então, assim, faz esse reforço na janela, não importa. Se você conseguir fazer uma casa de laje bacana, né? Reforça as portas e não pira muito. Por quê? Porque eu vejo o pessoal, assim, querendo fazer muita coisa, fazer coisa exagerada demais, e aí acaba não fazendo, né? Aquele perfeito nunca feito, né? Quer fazer demais, não consegue financeiramente e acaba não fazendo de jeito nenhum. Então, eu aconselho não pirar muito. Como você já tem aqui, ó, uma questão de segurança, o alambrado já é uma barreira, né, um limitador, então não tem necessidade tanto assim de coisa estratosférica, né? Então aqui, se você tiver uma invasão, por exemplo, aqui, você vai, na maioria das vezes, você vai neutralizar essa ameaça aqui na região do alambrado aqui, né? Então, assim, a casa tendo grade nas janelas, nas portas, tudo sendo mais reforçado possível, beleza, tranquilo. Aqui a gente tem umas placas solar, né? Como eu mencionei no começo, energia, né? A prioridade, energia e água, né? Água que eu falo, pessoal, poço artesiano, né? Principalmente, mini poço ou poço artesiano é o ideal. Se você comprar um terreno que tem uma nascente, beleza, que dá para aproveitar essa água, beleza. Você vai fazer só formas de filtrar ela para você tomar, né? E para usar para as outras coisas, beleza.
Agora, na maioria das ocasiões, é poço artesiano, né? Aqui em Goiás, por exemplo, 90% é poço artesiano, é poucos que tem água de nascente, beleza? Então eu coloquei aqui essas placas solar, porque hoje, na minha visão, um sistema off-grid, um sistema solar off-grid para o sobrevivencialista é uma coisa quase que imprescindível, não tem como ficar sem. Então é uma coisa que mais cedo ou mais tarde você vai ter que investir, não tem como. É a forma mais descentralizada que tem, é a forma mais acessível, né, de produzir energia hoje, e é um negócio que você estuda um pouco e você mesmo consegue montar, você consegue dar manutenção nisso aqui, né, você consegue fazer tudo sem precisar de ajuda externa, né? Então é bem bacana. Eu tenho aqui o meu sistema pequeno ainda, pequeno para médio porte. Eu quero montar um sistema grande para tocar a casa inteira, ainda não montei, estou no processo de comprar as coisas para montar. Então, como eu falei, é o que eu fiz e o que eu estou fazendo. Então, até hoje eu estou construindo porque, na verdade, não tem fim, né? Sempre você quer melhorar alguma coisa, aumentar, reforçar alguma área, alguma coisa. Então, a base sobrevivencialista, ela nunca tem fim, a construção dela. Tá aí a grande sacada e o que eu acho que é interessante, né? Se tivesse fim, perderia a graça, né? Então, o interessante é isso, sempre você tem coisa para fazer e você fica empolgado, né, para fazer as coisas, quando faz fica bacana, você olha pronto e já pensa no próximo passo. Para mim, principalmente para mim, eu vejo dessa forma. Beleza? Outra coisa que é interessante aqui, eu tenho aqui, ó, na imagem você consegue ver aí, ó, uma Starlink, uma antena da Starlink, comunicação, internet, né? Eu falo comunicação, mas é internet, né? Comunicação, tem comunicação via rádio, via outras formas que eu nem vou entrar no detalhe. Mas eu falo uma comunicação do dia a dia, né? Para você usar no dia a dia. Porque isso aqui, na minha visão, é o que eu uso aqui para mim, é o seguinte. A propriedade, a minha base sobrevivencialista, também é um lugar de eu curtir, de eu descansar, de eu vir passar os fins de semana, feriado, né? Tirar umas férias, vir para cá. Minha esposa gosta muito, meu filho gosta muito, eu também gosto, então acaba que ficou um negócio também de lazer, né? Então a gente precisa ter comunicação, né? Até para trabalhar, para ficar ligado nas informações, nas coisas. E a melhor forma hoje, na minha visão, é uma Starlink. Inclusive vou deixar o link aí embaixo. Se você comprar por esse link aí, cadastrar por esse link, você vai ganhar 1 mês de mensalidade grátis, beleza? Da Starlink. Ou a mini ou a grande. Show de bola? Aqui nesse desenho que eu fiz aqui nessa imagem, a gente vê aqui várias plantações, né? Hortaliça, árvores frutíferas aqui de pequeno porte, né? E então a gente vê que é bem assim no estilo de uma base sobrevivencialista mesmo, mais uma árvore aqui frutífera, né? Então é isso. Do lado de fora aqui a gente tem a pastagem, né? E você poderia usar também, fazer aqui do lado de fora aqui, ó, um outro cercado mais simples, para plantar, fazer um pomar, né? Separado aqui dessa parte da casa, para não ficar muito próximo, e fazer um pomar. Na minha aqui eu fiz isso, eu fiz um cercado aqui na parte de trás, depois do alambrado, e aí onde eu fiz um pomar, plantei mandioca, banana, essas coisas, aqui para não ficar tão próximo aqui da casa. Na minha chácara aqui é tudo gramado, né? Às vezes, em alguma imagem aí você viu, mas tem um perímetro grande assim que no vídeo da Starlink aí mesmo tem aí um pedaço que eu mostrei aqui. É bem grande, assim, um gramadão em volta, é bem bacana. Show de bola? Eu acho que é isso, né, que eu tinha para passar aqui, um feedback, né, dicas para você. E se você for construir e tiver mais dúvida específica, deixa aí no comentário aí, pergunta, dá sugestão de vídeo também que eu faço, beleza? Se a sugestão for bacana, eu faço. E tira suas dúvidas também, dou a maior força aí, com todo prazer aí. Beleza? Deixe seu comentário, curta, comente, compartilhe, se inscreva aí no canal, manda esse vídeo para um amigo e olha embaixo aí nos links que eu vou deixar. Vou deixar link da Starlink, vou deixar link de algum sistema solar aqui também para você conferir e dar uma força aí pra gente. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.